Não, vamos lá. Aí, nesses gráficos, nessas bolinhas ali ao lado, tem a divisão modal, né? As formas que as pessoas se locomovem. Então, vê aí, vai. Azul, motorizado coletivo, vermelho, motorizado individual e verde, motorizado Não motorizado. Não motorizado. Ou seja, o verde é a pé ou bicicleta, né? E o vermelho é o carro individual. O azul. O azul, ônibus. Então a gente vê ali praias da Bahia, como tem uma grande quantidade de verde também. Isso significa que é bom, quer dizer, que as pessoas, é uma mãe levando o filho para a escola, é alguém indo de bicicleta para o trabalho. Não, Patrícia, mas quando a gente vê essa grande quantidade de caminhada a pé, significa que o lugar tem muita vitalidade. O que eu estou chamando de vitalidade? Tem oferta de serviços, de equipamentos. É importante essa oferta, então você caminha a pé. Já a região leste, como A passagem que é cara, as pessoas. Quando o lugar está cheio, muitas vezes é melhor ir andando a pé. É melhor ir andando. Eu levo 40 minutos esperando o ônibus andar 10 minutos. Mas a gente vê ali na região leste, por exemplo, que quase ninguém anda a pé. Ou é Se carro, fosse ou falta de é... dinheiro na pé, andaríamos para a Zona Leste. Ou é de ônibus. Ali na região leste não existe a pé, porque não tem serviço nenhum que Distância, atrai. é muito A Tem distância calçada. É muito grande, né? E não tem nenhum serviço local. Não tem isso também. E aí a gente vê o seguinte, esse mapa mostra as diferenças regionais. O objetivo é mostrar que o índice de mobilidade ele é muito maior ali nas praias da Bahia e, ao contrário, negativo, por exemplo, ali Na leste. na região leste, né? Quase estável. Então, o problema de mobilidade é na região das praias da Bahia. Né? Isso aí não é pendotivo, esse é verde mais escuro? Verde mais escuro é pendutivo. 0,25. 0,25. Não, Esse aí é região leste. região norte, do meio. Pendutivo. oceânica e praias da Bahia. Isso é o número de viagens por dia, tá? Então, a Praias da Bahia gera, por habitante, gera mais de 5 viagens por dia por habitante. Enquanto que a Pendotiba gera muito menos que isso. Por favor, você poderia voltar naquela projeção de evolução da frota? Aí. A senhora falou com um crescimento de 50 mil carros aproximadamente em 10 anos. Eu estou falando isso primeiro. São 50 mil carros em 120 meses. Exatamente, acontece. Isso vem do Denatran. Carros novos, né? Isso. Dá mais ou menos 400 carros novos por mês. Na média, 400 vezes 120 vai dar os tais 50 mil mais ou menos. Eu queria observar que hoje são 1.000 carros novos por mês. Então, mas aí é o pessimista. Não, pois é, mas eu acho que não é pessimista. É completamente fora da realidade, com todo respeito. Como assim, né? O hoje a que você se refere nesses 1.000 é que hoje. Hoje é os últimos 3 anos. Eu não entendi o seu comentário, quer dizer, prever que o cenário otimista a gente vai cair. Não, eu acho que o cenário é bem pior. Então, é o conservador. É esse que vai gerar 145 mil veículos daqui a 10 anos. É esse. É isso aí. Então, esse... É porque a senhora destacou 50 Não, é o que eu gostaria. Eu já acho muito otimista. Mas desculpa, entendi errado. Não, eu não disse que vai acontecer. Eu acho que se não forem tomadas medidas para reduzir o uso do transporte motorizado individual, aumentar o transporte coletivo. isso vai complicar. Agora, 3 anos em época de crise é muito tempo, é hoje. O momento de transformação que a gente está vivendo, 3 anos é muito. Hoje é hoje. Então, hoje a gente tem um bocado de carros empatados, tem uma dificuldade de acesso a crédito, tem uma crise. Então, é difícil fazer projeção em época de crise. Não é fácil. Petróleo fica barato, carro fácil. cresceu muito por causa disso, por causa daqueles mecanismos que facilitaram muita gente a comprar carro, que não era
à vista, né? Agora cortaram esse São esses montões de PI reduzido que teve, essas coisas todas, esses incentivos todos aí. E a desculpa era sempre emprego, para não reduzir emprego. Agora, a desculpa que não é só no Brasil, né? Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto para não reduzir 4 milhões de empregos no simples estado. O Japão é a mesma coisa, só mudou 10 anos. Bom, esse mapa aqui foi uma tentativa de mostrar como que a cidade cresceu, né, a evolução da população e a evolução da motorização, vamos dizer assim. Então aí a gente vê que, por exemplo, novamente nas praias da Bahia, a evolução da população é de 6,4%, enquanto que... Não, ao contrário. O crescimento da população. O crescimento da população é 6,4%, enquanto que a população cresceu só nessa região 41%, ou seja, atraiu muita gente. Não, esse é o percentual da população. De toda a população de Niterói, 40% mora nas praias da Bahia. Isso. O crescimento é Desculpa, eu estou lendo errado. 40% da praia. 40% da população de Niterói mora nas praias. Ou seja, por isso que ela gera muitas viagens. Não é à toa que a gente vê aquele dado do plano de transporte. Né? Isso vai levar a uma série de conclusões. Porque a mobilidade ela é fruto de todo o resto, né? De todas as outras questões que nós vimos antes. Então, do ponto de vista econômico, com essa estagnação da economia que nós estamos vendo em todo o mundo, isso deve também gerar uma diminuição do número de viagens. Já o crescimento urbano, ele gera um aumento relativo de viagens com origem na região de Pendotiba e Oceânica, porque a gente viu que tem uma ocupação maior ali. A frota de veículos é uma tendência, ou seja, vai aumentar. Não há como evitar isso de maneira nenhuma. E a transoceânica, que é um daqueles fatos geradores, e um aumento de demanda nessa região específica, é claro. E aí, o que a gente vê? Que há uma tendência de baixo crescimento do número absoluto das viagens, há um aumento da representatividade do automóvel na divisão modal da matriz de viagens, ou seja, vai se continuar utilizando o carro. Há uma tendência do aumento da parcela de viagens na região oceânica, sinalizando uma maior equinanimidade na densidade da distribuição territorial. O desenvolvimento estruturado da região oceânica pode fortalecer o potencial de centralidades emergentes e reduzir discrepância observada nos índices regionais de mobilidade, daquele da Praias da Bahia, que a gente mostrou antes, contra a média da cidade, que é 0,62. Uma possibilidade de aumento de conectividade e promoção de um ambiente mais harmônico e integrado. E um risco de manutenção do padrão de uso e ocupação do solo das regiões de Pendotiba e Oceânica, para fomentar o crescimento do uso do automóvel. Por que esses dois últimos? Se o último se realiza, é um cenário ruim. Se o anterior se realiza estruturando, o que é estruturar a ocupação? Dando limites em alguma, dando estímulos em outros, que é uma coisa que você pode fazer. Aí o cenário é mais harmônico. Bom, aí a partir das diversas dimensões que nós fizemos o diagnóstico e de todos esses aspectos, nós projetamos, nós identificamos uma série de desafios em cada uma dessas áreas, os gargalos que existem para cada um desses desafios e enunciamos alguns meios de superação desses desafios. Isso talvez seja a coisa mais delicada, como Verena dizia aí no início, porque isso ainda não está alinhado. Isso é um dado que a equipe da FGV identificou. Logicamente, isso nós temos que alinhar, porque o que nós estamos vendo como meio de superação podem não ser de fato viáveis, ou não ser do interesse, ou não ser do interesse, ou não ser desejado. Então, isso aqui é uma matriz bastante complexa, são vários... Está cheio de hiperlinks aqui, então se vocês quiserem, tem curiosidade de ver alguma dessas matrizes, vocês falam e aí eu abro para... Mobilidade. Como eu falei, ainda não está consolidado, nós não aprovamos esse produto internamente, nós coordenamos, ainda não
ainda não chegamos a um consenso e eu não gostaria de apresentar isso hoje. Acho que é uma outra reunião, um outro concurso, a gente apresenta. Mas temos que ter esse alinhamento, tem algumas correções da saúde, educação que estão sendo analisadas. Mas eu acho que hoje também nosso horário já está praticamente no fim. A gente pode voltar algumas. Só para mostrar como é que funciona, então. A ideia é a gente trabalhar com essa matriz, desafios, gargalos, meios e condições de superação. Uma forma dessa construção comum que nós vamos estabelecer a partir das próximas audiências públicas, é que nós tenhamos isso alinhado, venhamos aqui ao concurso realinhar e projetar isso para as audiências públicas. Na realidade, esses meios e condições de superação já vão ser basicamente o cenário desejado. Né? Eles já, por isso, a delicadeza desse enunciado da gente. É falso assim na cidade que queremos, né? Isso. Então, a cidade que queremos, assim, mobilidade, né? Então, assim, eu acho que, vejo assim, que o transporte de massa, o transporte público, né? Seria a cidade que a gente quer, né? Que é um bom transporte público, né? Para evitar o carro, né? Acho que você está num ponto importante, mobilidade. Agora, eu vejo um outro cenário também. A mobilidade é uma das dimensões importantes, mas a outra é qualidade do ambiente urbano, e qualidade passa por espaços públicos bonitos, por equipamentos públicos bons e bem localizados e acessíveis. Então, são várias dimensões, não vejo só mobilidade. Não, mas isso aí Até minha lista de desejos é um pouco maior. Até porque a mobilidade ela depende do resto. Eu não consigo resolver. Se nós tivéssemos uma bola mágica aqui, uma varinha e falar, vamos resolver o problema de mobilidade, a gente não conseguiria apenas resolver se a gente só focar na mobilidade. A gente precisa olhar para outros aspectos da cidade, tais como os equipamentos, as centralidades, o uso do solo, os gabaritos, para que a mobilidade possa, de fato, ser pensada e ser solucionada no longo prazo, e não apenas... Porque um plano de mobilidade com essa varinha mágica, ele resolveria talvez o problema hoje, mas provavelmente na semana que vem ele já poderia fracassar. Nós estamos falando no plano de 10 anos, né? Por isso o uso do solo é muito importante. Exatamente, para colocar assim.